Eu costumo dizer, e não é muito simpático, que a história de 64 está sendo contada hoje pelos derrotados de 64. E que não foram esses derrotados de 64 os responsáveis pela redemocratização do país. Muito pelo contrário, eles atrasaram o processo de redemocratização. Quem pegou em armas atrasou o processo. Os militares assumiram. E não venham dizer, essa é uma das mentiras pregadas, eu vivi muito isso, porque na época eu era estudante. Então eu acompanhei muito, eu estava na faculdade de Direito e havia ali um proselitismo comunista. Eu assinei até alguns manifestos pela legalização do partido. Depois fiquei muito preocupado, vai que pegue minha assinatura e vão atrás de mim. Mas na verdade o país virou uma baderna no pré-64. O presidente João Goulart era um presidente tíbio, muito fraco. E ele se deixou envolver pelos ministros mais radicais que tinha. E não vamos esquecer que em 1959 Fidel Castro tinha derrubado a ditadura Fulgêncio Batista em Cuba. E aquilo que aconteceu em 59 em Cuba, depois até alicerçado pela invasão fracassada da Baía dos Porcos em 61 pelos Estados Unidos, tudo isso reforçou aqui no Brasil a esquerda, que passou a querer controlar o governo, e o conseguiu de certa forma, pois nós tivemos dois generais que eram chamados generais vermelhos, né? Um deles o Assis Brasil, e estava engendrado esse plano, e a série que o Hélio Gaspari escreveu sobre a ditadura, são 5 volumes, mostra bem isso com documentos importantes daquela época, né, que foram colecionados pelo coronel Aquino, que era o braço direito do general Golbery Couto e Silva. E onde se percebe que estava em gestação um plano para engrossar dentro do governo e estabelecer aí um governo de força, de tendência esquerdista. O povo não aguentava aquela baderna toda, saía para ir para a escola, não tinha aula, saía para trabalhar, tinha manifestações, e viraram ônibus e queimaram veículos. Tudo aquilo foi sendo armazenado e gerou uma reação contra o governo Goulart. Sim. E depois a ameaça de tomarem as propriedades, etc. e tal, isso tudo assustou muito, principalmente a classe média. Né? E os militares acabaram sendo envolvidos nisso. Eles, num primeiro momento, esses documentos aí mostram isso, eles estavam completamente desorganizados. Mas também do outro lado, quando eles pareciam muito organizados, não estavam, porque havia rachaduras entre os participantes do governo Goulart. Então quando veio o movimento, né, não vamos chamar então de revolução, mas um movimento militar, ele repercutiu aquilo que a sociedade parecia querer naquele momento. Tanto é que veja o comportamento da imprensa da época, né? E que hoje chama de golpe, né? Mas na época não chamava de golpe. Participou inclusive da revolução, essa imprensa que hoje, né, procura se amoldar aos novos tempos. Mas o tempo de controle militar, se dependesse de Castelo Branco, teria se esgotado em 1965 com a eleição. Mas aí esses grupos mais radicais de esquerda começaram a provocar as manifestações e com isso levaram o regime a endurecer. Então por isso que eu falo que esses que pegaram em armas e os que sobreviveram hoje estão ganhando poupudas indenizações, não tem nada a ver com a redemocratização do Brasil, e é uma mentira que eles pregam dizendo que eles queriam a redemocratização naquela época. Não, o que eles queriam era dar um golpe de inspiração comunista, e aí eles foram rechaçados. Tanto é que o período áureo da economia no regime militar do presidente Médici, de vez em quando é exaltado sem querer por um deles. O próprio Lula já disse que na época em que ele trabalhava, conseguia juntar dinheiro. E qual foi a época? Foi a Era Médici. A Era Médici. Então, se a economia vai bem, é aquela história, é economia estúpida, né? Do Carville, né? Carville, dos Estados Unidos, que explicou assim a vitória de Bill Clinton com todas as acusações de assédio sexual dele, né? E ele ganhou o segundo mandato. Quando a economia vai bem, é difícil. E eu ouso dizer que se na época do presidente Médici ele tivesse tido, né, o tirocínio, também era querer demais, e se candidatasse em eleição direta, ele teria sido eleito presidente da República, porque a economia era a economia do Brasil.
Brasil potência, do ame ou deixo e tudo mais, entendeu? Então essa, me parece, do meu ponto de vista, é a explicação melhor que eu encontro para tudo que aconteceu. Como você está ouvindo várias opiniões, né, essa é a minha, que pode, certamente, e com certeza não vai agradar certos setores, né? Mas é assim, quando ele tem opinião, você agrada e desagrada.